Bom, pessoal, então, o que nós vamos fazer nessa aula aqui? Ó? A gente teve o programa da aula de sexta-feira, não foi isso? Ou quinta-feira, que ele não funcionou, tá? Ele tinha alguns erros. E, para piorar a situação, com o GDB a gente não conseguia depurar o programa porque não foi gerada a tabela de símbolos, tá? Então, como é que você depura um programa sem depurador, né? Bom, basicamente nós temos três coisas que nós podemos fazer, tá? Então, a primeira delas é colocar pontos de passagem, né? O que são pontos de passagem? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Pontos de passagem são printfs, tá? Em locais bem localizados do programa, né? Então, por exemplo, aqui... né? Eu criei um diretório aqui, exemplo 30A, tá? Que nós vamos fazer do zero de novo, mas usando todas essas técnicas que eu vou estar ensinando para vocês aqui, tá? Com essas técnicas, vocês conseguem tirar erro de qualquer programa, em qualquer linguagem de programação, tá? Qualquer erro que aparecer em qualquer programa, de qualquer linguagem de programação, você vai conseguir debugar, você vai conseguir tirar o erro usando as técnicas que eu vou falar aqui, tá? Evidentemente isso não vai valer para VHDL, porque VHDL não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de descrição, né? Mas para as outras linguagens isso vale. Então, a primeira coisa aqui, tá? Vamos pegar um programa em C aqui e ver como é que a gente depuraria esse programa em C, tá? E aí depois a gente vai aplicar a técnica para o programa em Assembly. Você vai ver que é exatamente a mesma técnica, tá? Não tem nada de muito diferente, tá? Então aqui você tem o seu programa em C, certo? E aí o que eu fiz aqui? Eu enchi de printf, né? O que são esses printfs aqui, ó? Isso aqui, tá? São pontos de passagem, tá? Quer dizer que se o programa, quando eu rodar o programa, se isso for impresso, tá? Significa que ele está passando por aqui. Outra técnica, tá? Essa é a primeira técnica, colocar pontos de passagem, tá? A outra técnica é você printar o valor das variáveis. Quer dizer, uma determinada variável em um determinado ponto do programa tem que ter aquele valor. Se não tiver aquele valor, é porque o programa tem algum erro em algum lugar, tá? E qual que é a terceira técnica? A terceira técnica é você fazer o programa por partes. Você não fazer tudo de uma vez e testar. O que você vai fazer? Você vai fazer um pouquinho e vai testar, vai fazer um pouquinho e vai testar. Por quê? Porque aí você tem mais certeza, se você faz dessa forma, você tem mais certeza do local do erro, tá? Então você sabe, ó, o erro não está aqui porque isso aqui eu já testei, não está aqui porque isso aqui eu já testei. Então você vai tendo mais certezas do que dúvidas, tá? Então isso daí vai te ajudar também a achar onde é que está o erro. Quando a gente traduziu esse programa aqui, a gente teve uma série de erros, tá? Erros até meio infantis, tá? Mas na verdade eles aconteceram porque eu não estava enxergando muito bem. Hoje eu continuo não enxergando muito bem, né? Mas a gente consegue aí mostrar, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu criei um arquivo aqui chamado compstring_zoom.asm, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Vou mostrar para vocês aqui, ó, esse programa, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei as duas strings, tá? Então, peguei as duas strings aqui e eu fiz o quê? Se vocês olharem aqui no programa em C, a gente tem aqui um if aqui que eu vou chamar de if1. Eu não vou ficar dando nomes muito grandes para os ifs e para os elses, tá? Porque se eu ficar dando nomes muito grandes, eu vou me confundir. É melhor você dar um nome pequeno, então chama de if1, if2, if3, tá? Você dá um nome if do while da seção 1, um nome gigantesco, tá? Isso aí vai te atrapalhar. Dá nomes curtinhos, tá? Para os seus labels, tá? Então, a gente vai fazer esse if1 aqui e esse else desse if. Só isso, tá?
Então a gente vai testar inicialmente só isso aqui. Tá? Então como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Então no CompString Zoom, é a minha primeira versão, eu só vou testar se o if está funcionando. Tá? Então como é que vai ser isso daqui? Ó? Então vamos lá. Ó, eu vou verificar. Ó, se tan1 é igual a tan2, né? Eu entro no if, né? Se for diferente, então aqui, ó, jump not equal é se for diferente. Por quê? Então, vamos pensar aqui, ó. Se for igual, eu entro, não é isso? Se for igual, eu entro no if. Se for diferente, é que eu pulo, né? Então eu pulo se não for igual. Qual a instrução jump que você vai usar? Ó? Jump not equal, certo? Então você fez aqui, ó, colocou o tan1 no registrador. O registrador aqui ele tem que ser compatível com o tamanho da variável, tá? Aqui o registrador também compatível com o tan2, os dois são inteiros, então o registrador compatível. Compara os dois registradores e pula se não for igual. Se for igual, você entra. Então eu coloquei esse if1 aqui, ó. Agora veja bem, ó, esse if1 aqui, ele não precisa existir, você pode comentar ele, tá? Por quê? Porque eu não estou pulando para if1 em lugar nenhum. Esse if1 aqui é só para eu me guiar, só para saber onde que eu estou no código. Porque quando o código começa a crescer, você fala, onde que é o começo do if1? Onde que é o começo do if2? Aí você fica perdido, tá? Então, esse if aqui, se você comentar isso aqui, não vai ter problema nenhum no código, porque eu não tenho um jump para ele. Eu não tenho um jump para esse label. Mas eu coloco esse label aqui para eu me guiar durante a minha tradução, tá? Já que a gente está traduzindo aqui um programa em C e a gente está usando ele como referência, tá? Bom, então se não for igual eu pulo para else 1, aqui é o else 1, tá? O que eu faço aqui no if 1? No if 1 eu simplesmente falo assim, ó, entrei no if 1, tá? Dou um print, entrei no if 1 e pulo para o fim if 1. O que é o fim if 1? É o retorno, return 0, certo? Da função main, tá? Porque se eu faço if, eu não vou fazer o else, eu faço só o if. Eu faço o if aqui e vou para o final do if. O final do if é justamente aqui, eu saio da função, certo? E o else, o que eu faço? Eu imprimo as strings que são diferentes 2, porque é isso que está no meu programa em C, né? No else desse if aqui, ó, as strings são diferentes 2. Tá clara essa técnica aí? Tá? E aqui eu não coloquei nenhum print de variável, por quê? Porque é muito simples isso aqui, é um if else, tá? Se for igual, se o tamanho for igual, ele vai entrar no if. Se o tamanho for diferente, ele vai pular o if, ele vai pro else, tá? Tá? Então vamos lá, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai compilar esse negócio aqui, tá? Compilar não, montar, né? Porque a gente está usando o NASM, né? Então a gente vai usar o NASM aqui, ó. NASM, deixa eu ver aqui, estava preparando aula agora há pouco, ó, NASM menos health 64, menos G, menos F do ARF e tal, né, GCC, o nome do ponto O, né, o nome do ponto O é compstrings1.o aqui, certo? Então GCC aqui, compstrings1.o, menos output, compstrings1 aqui, tá? Se você der um ls-l, você vai ver aqui, ó, foi gerado aqui 10h57, então não estou enganando vocês, tá? É o horário atual aqui do meu PC, tá? Vou executar, ó, ponto barra, tá? Comp strings 1 aqui, entre com a string cachorro, entre com a string gato, são diferentes 2, certo? Eu acho que não, porque a gente está usando scanf para pegar string, ele não vai considerar espaço, o scanf vai pegar só string, tá? A gente pode verificar isso aí, porque isso daí é mais um ponto para a gente fazer no debug, tá? Verificar o que está acontecendo, se ele está pegando espaço, se ele não está pegando espaço, essas coisas a gente pode verificar depois. Então vamos pegar, por exemplo, Ronaldo e Ronalda. Eu entrei no if 1, ele não está falando que são iguais, ele falou que ele entrou no if 1, certo? Fez o if 1 e não fez o else, quer dizer, o que ele fez aqui, ó? Ele pulou porque as strings não têm o mesmo tamanho, né, ó. Tan1 é diferente de tan2, ele vai pro else, né?
Se for igual, ele entra no if. Beleza. Então, essa parte do código está funcionando, você não precisa mais se preocupar com ela. O que você vai fazer agora? Nós vamos fazer agora o while, tá? Certo? Só que nós vamos fazer uma versão simplificada do while. Nós não vamos fazer o while todo. Nós vamos pegar e fazer só uma versão simplificada do while. E para isso você pode criar um outro arquivo. Então, a gente vai criar um arquivo aqui chamado compstrings2, tá? Certo? Naquele link ali, essa parte eu poderia colocar dentro dos itens ali, em vez de direcionar no final dos itens do Elsa. Você fala, ele poderia colocar esse live move rx0 e hat aqui? No lugar desse negócio. Poderia. Só que fica desestruturado, né? Bom, porque assim, apesar do assembly ele ser uma linguagem desestruturada, você pode programar no assembly de forma estruturada, se você quiser, certo? O que determina se a linguagem é estruturada ou não é a forma como você programa, né? Então aqui a gente está fazendo uma forma estruturada, quer dizer, a gente não tem vários pontos de saída no programa, a gente tem um ponto de saída só que é no final do main, certo? Então isso é uma forma estruturada de você programar, tá? Lógico que você poderia colocar as instruções aqui, né? Tudo bem? Mas enfim, assim eu acho que fica melhor, tá? Porque é assim que o compilador faz, né? Estou ensinando para vocês exatamente a forma como o compilador faz. É lógico que em assembly você pode estar em qualquer lugar, da jump para qualquer lugar, você pode fazer o diabo que você quiser. Mas aqui a gente vai fazer da forma estruturada, tá? Bom, então vamos lá. Dentro do if1 o que tem, ó? Dentro do if1 tem esse printf, aí depois tem isso aqui, certo? E tem o while, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um arquivo aqui, ó, compstrings2, tá? Eu estava trabalhando nesse arquivo aqui, deu horário, eu vim aqui dar aula para vocês, tá? Então, a partir daqui, eu não testei mais, né? Mas, assim, eu verifiquei que está funcionando e eu vou mostrar isso para vocês. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? Dentro do if1, ó, deixa eu fechar esse arquivo aqui. Salvar aqui. Ó. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem isso aqui, ó. str1ptr recebe string 1, str2ptr recebe string 2, certo? A gente tem isso aqui. Tá? A gente precisa traduzir isso aqui para assembly. Qual que é a forma correta de traduzir isso aqui? Tá? A forma correta é o seguinte, ó. Você tem que pensar, tá? Ó, string 1 no programa em C, esse cara aqui, ó, string 1 no programa em C, se você olhar, ele é uma variável local, tá? Certo? Só que aqui no programa em C, ele essa variável local, no programa em C, é um ponteiro para o primeiro elemento da string. No programa em assembly é a mesma coisa? É essa pergunta que você tem que se fazer. No programa em assembly é a mesma coisa? Vamos olhar o programa em assembly. O que é o string 1 em assembly? Ora, o string 1 em assembly, ele é um ponteiro também para o primeiro caractere da string, tá? Então, nos dois casos ele é ponteiro. Então aqui você vai usar, você não vai colocar ele entre colchetes, você vai colocar ele normal, porque nos dois casos ele é ponteiro. Então aqui, ó, você vai colocar string 1 normal, porque string 1 é endereço. Agora, você vai mover ele para RAX, né? E depois você vai mover RAX para strptr1. Agora, no programa em C, strptr1 é o quê? Né? Ó, no programa em C, strptr1 é uma variável, tá? Que vai guardar um endereço, por isso que ele é um char asterisco. Esse char asterisco significa que ele é um ponteiro para char. Mas ele é uma variável, ele não é um ponteiro. strptr1 é uma variável. O conteúdo de strptr1 é que é um endereço, tá? Então, no programa em assembly, é a mesma coisa. O que você vai fazer? Ó? RAX tem um endereço, esse endereço você quer colocar em strptr1, tá? Então, você vai guardar, armazenar o RAX em strptr1, né? E strptr1, ele é um endereço aqui. Então, como você quer guardar para o conteúdo disso aqui, você tem que colocar ele entre colchetes para ele guardar para o conteúdo, tá? Ô, professor, eu não poderia colocar assim, ó, move strptr1, string 1? Não daria certo, porque se você fizer isso, ele vai falar que ele não sabe quantos bytes você quer mover, ele não sabe o tamanho da operação, tá? Então você tem que mover primeiro para um registrador,
e depois mover o registrador para o conteúdo. A mesma coisa para strptr2, tá? Beleza. Aí o que aconteceu aqui, ó? Você fez essas duas instruções aqui, e aí você vai entrar no while, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, início while, tá? E fim while aqui, ó. Tudo que tiver entre o início while e fim do while é o while, tá? Certo? Bom, como é que começa o while? Né? O que tem no início do while? No início do while tem esse teste da condição aqui, tá? Então, o teste dessa condição aqui, ó, se você olhar aqui, ó, onde que ele está codificado? Ó? Ele está codificado aqui, ó, tá? Nessas linhas aqui. Então, vamos lá, ó. Como é que você faz isso aqui, ó? strptr é uma variável, não é? O nosso programinha assembly é uma variável. Então, ela tem que estar entre colchetes. Essa variável guarda o endereço. Eu vou pegar o conteúdo dessa variável, que é o endereço, colocar em RCX, tá? E aí eu vou pegar o conteúdo de RCX e mover para L. Por quê? Porque eu quero mover um caractere para L, tá? E aí, aqui que é o pulo do gato, né? Se vocês olharem o código que a gente fez na aula passada e comparar com esse que eu fiz agora, você vai ver que o código está errado. Tem um erro no código, tá? Aliás, tem vários erros, né? Eu vou abrir aqui e vou mostrar onde que estava o erro no código passado, tá? Para vocês entenderem. Então, eu vou abrir aqui, ó, no diretório aqui, deixa eu ver aqui, NASM, né? Aqui, no exemplo 30. Aqui a gente tinha o compstrings 2, né? Olha esse aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó. Não, aqui eu fiz certo. O que eu não fiz certo foi aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, tá vendo aqui, ó? Não, aqui eu fiz certo também. Onde que eu fiz errado? Ó, esse código tá tão bagunçado que eu não consigo nem achar o que eu fiz errado aqui, tá? Então... Não, esquece isso aqui. Depois vocês olham lá que estava errado, tá? Deixa eu fechar todo esse negócio aqui. Peraí que eu tô confuso aqui. Peraí só um minutinho. Caramba. CD comp strings. Não é CD, caramba. De vez em quando dá uns tilt, tá? Na minha cabeça. Não esquenta não com isso aí. Deixa eu ficar calmo aqui que eu vou achar. Kate. Esse aqui, tá? Eu sei que tinha um erro desse tipo aqui, né? Que eu errava na hora de acessar o ponteiro, tá? Eu acho que era isso aqui, ó. Tá? Você tem que colocar, ó. Você tem que pegar o conteúdo de strptr1, que é o ponteiro, colocar em RCX, aí RCX vai ter o endereço, aí você vai acessar o RCX e colocar em AL, e aí você vai comparar o AL com 0, que é o que está fazendo isso aqui, ó, certo? Aí tem aquele lance do código curto-circuito, você tem que passar pelas 3 condições, tá? Para você poder fazer o corpo do while, tá? Tudo bem, pessoal? Isso eu já falei na aula passada, não vou ficar repetindo aqui, tá? E o jump equal é a mesma coisa que jump zero, são a mesma instrução, tá? Beleza, aí o que você vai fazer no corpo do while, ó? No corpo do while, você vai fazer assim, ó. Você vai dar um print, vai dar esse print aqui, ó, tá? Aí, para printar essas variáveis aqui, você quer printar uma variável do tipo caractere, tá? Como é que você vai fazer, ó? Aqui a gente vai ter que fazer uma técnica que é a seguinte, ó. Eu coloquei aqui, ó, o conteúdo de RCX em BL, tá? Coloquei o conteúdo de RCX em BL. E daí? E daí, professor? E daí que o resto de, ó, RBX, como é que é o RBX? O RBX, ele tem a parte alta do RBX, certo? Ó, deixa eu fazer aqui na lousa. O vídeo vai ficar sem isso, mas eu não vou ficar perdendo, vou explicar para vocês. Ó, você tem aqui, ó, o RBX, eu também não vou editar o vídeo não, tá? Se vocês não prestarem atenção agora, vocês perdem a explicação. Ó, você tem aqui, ó, o RBX.
O RBX, dentro dele, ele tem o EBX, não é isso? E dentro do EBX você tem aqui o BX. Dentro do EBX você tem o BX. Dentro do BX você tem o BL. Isso aqui é o BL, tá? Isso aqui tudo é o BX, isso aqui é o BL. Eu mexi só no BL, só coloquei valor no BL e o resto. O resto pode ter lixo. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Olha só. Aqui eu tenho que limpar, tá? Ó, eu tenho que limpar o RBX. Aí quando eu movo o conteúdo do endereço que tem RCX para BL, e quando eu vou printar esse BL aqui, eu quero printar esse caractere aqui, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu coloco ele no... Porque aqui, ó, esse printf aqui tem quantos parâmetros? Ó? Ele tem 1, 2, ele tem 3 parâmetros, tá? Primeiro parâmetro em RDI, que é string de formato. Segundo em RSI, que é o RAX. O RAX, minha finalidade em colocar o RAX ali é imprimir o AL, tá? Porque eu quero imprimir o AL, mas eu tenho que limpar o RAX, porque o RAX ele pode ter sujeira, né? Me interessa só o AL, por isso que eu modifiquei o AL, mas o RAX ele pode ter sujeira em outro lugar. E os parâmetros têm que ser passados em 64 bits, porque eu estou chamando a printf em 64 bits. Então o que tem que acontecer aqui, ó? Você tem que fazer um shor no RAX lá em cima, e aí passar o RAX em RSI, que o RAX vai ser o segundo parâmetro. E o RBX vai ser o terceiro parâmetro aqui, certo? Aí eu consigo printar as coisas aqui, tá? E aí eu gostaria, tá, de pausar o programa nesse ponto. Então eu posso colocar aqui, ó, um system pause, tá? Eu tentei fazer isso aqui na comp strings aqui, ó, tá? Tá, aqui, ó, system pause. Só que isso aqui não deu certo, tá? Porque ele diz que não reconhece esse comando. Mas eu vou executar do mesmo jeito para vocês, tá? E aí o que eu tenho que fazer aqui, ó, no final, ó, eu vou incrementar os dois ponteiros aqui, porque senão eu não saio do lugar, né? O while vai ficar um loop infinito, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um while simplificado em que eu dou esses dois incrementos de ponteiro aqui para ele poder sair do while, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer, ó, str1ptr++, só que só para testar, tá? E strptr2++. Então str1ptr++ é o que, ó? Pega o conteúdo de str1, coloca em qualquer registrador de 64 bits, incrementa o registrador e incrementa o registrador e manda o registrador de volta aqui, certo? Ok? Tá. E aí eu volto para o começo do while, né, para testar a condição de novo, tá? Ok? Muito bem. E aí, vamos testar esse programa aqui, ó. Se você tem toda aquela coisa de montar e tal, eu não vou fazer aqui, tá? Eu só vou executar para vocês verem o resultado. Ponto barra comp strings 2, tá? Ronalda, tá? Olha aqui, ó. Aqui ele imprimiu para mim os caracteres, ó. str1ptrr, str2ptrr, tá? str1ptr, str2ptr. Só que é o seguinte, o comando pause ele diz que ele não encontrou. Vocês não querem conversar lá fora, fazendo favor? Tá um zoom aqui, tá deixando desconcentrar. Eu já tô com meu olho ardendo aqui por causa da conjuntivite. Aí não sei se ficam falando aí, fica difícil, viu? Fica difícil, complicado. Vocês viram aqui, ó, que ele não encontrou. Tem uma outra forma de você fazer o pause, que é o getC standardin, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trocar esse pause aqui, ó, por getC standardin, tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó, eu tinha, vou trocar aqui, ó, getC stdin, tá? O que faz a getC stdin? Pega um caractere do teclado, tá? Certo? E esse caractere aí, ele vai... Então, ao invés de usar o system, eu vou usar o getC, tá? E o standardin é 0, tá? Então, vamos procurar aqui o system, ó. System. Onde que eu coloquei system aqui?
System pause aqui, tá vendo aqui, ó? Então vou colocar assim, ó, move RDI 0, tá? Call stdin, ele deve parar aí, tá? Só que seria equivalente em C a você colocar isso aqui, tá? stdin é 0. Tá, então como é que eu vou testar isso aqui, ó? Eu vou testar como, ó? Aí eu tenho que fazer a montagem de novo, né? Aqui vai ser comp strings 2, tá? Symbol stdin undefined, strings 2. Provavelmente que eu esqueci de colocar o extern, né? C extern stdin, certo? Não, eu fiz errado, eu chamei. Ai, nossa, que vergonha. Eu chamei stdin, mas é getC aqui, tá? GetC, aqui não tem standardinho aqui, tá? Beleza. Então, tá. Beleza, vamos fazer aqui. Beleza. Tá, agora eu vou montar, né? Vou linkar, né? Certo? Comp strings 2 aqui, tá? Tá, agora vamos lá, vamos executar o comp strings 2, né? Falha de segmentação, tá? Porque provavelmente provavelmente aquele pause que eu dei lá, bom, aquele pause que eu dei não deu muito certo, né? Então você vai executar sem o pause mesmo, tá? Você tem que dar um jeito de dar um pause aqui, tá? No programa em C, você usa getC standardin, tá? Agora aqui no programa em assembly, getC, eu não lembro se esse standardin eu não lembro o valor de standardin se é 1 ou 0. Eu acho que eu coloquei 0 aqui. Vou colocar 1 aqui. Vou colocar 1 aqui e testar com 1. Se não funcionar com 1, aí é porque você tem que tirar mesmo, né? Porque como é que você vai debugar se o debug está te atrapalhando, né? O debug ele tem que te ajudar. Falha de segmentação, né? Realmente esse debug aqui está te atrapalhando. Então vamos tirar ele, né? Vamos fazer aqui sem o getC aqui, né? Onde que está esse negócio? Comenta isso aqui, né? Comenta não, né? Tira logo essa desgraça aqui, ó. Pronto. Não tem problema. Isso aqui eu vou deixar. Eu vou tirar esse vídeo do ar logo, tá? Vou fazer um negócio. Isso aqui é só pra vocês estudarem, tá? Não vai ficar muito tempo lá. Eu não quero monetizar também. Eu já ganho bem. Não preciso desse negócio de YouTube aqui. Pronto, aí, ó. Tá? Então, com essas técnicas aqui, tá? Eu acredito que vocês consigam aí terminar o programa, tá? Por quê? Porque o que falta traduzir aí, ó? Vamos olhar aqui, ó. Falta você verificar a igualdade, tá? Então você tem que traduzir isso aqui, ó. Isso aqui já está traduzido, só que você tem que colocar isso aqui dentro de um if, colocar o iguais dentro do else aqui, certo? E fazer esse if else aqui, ó, tá? Eu acho que com essa explicação aqui vocês conseguem terminar
Porque aqui eu já dei o queijo e a faca para vocês, certo? É só cortar e comer, tá? Então eu vou parar a gravação aqui, vocês vão tentar fazer. E aí eu vou ajudar vocês, porque vocês têm que botar a mão na massa também. Porque se eu ficar só falando, aí vocês nunca vão enfrentar o desafio sozinhos vocês mesmos, tá? Sozinhos vocês mesmos é pleonasmo, né? Vocês nunca vão conseguir pegar o negócio e resolver, tá? Vocês sempre vão ficar dependendo de alguém. O interesse aqui é que vocês consigam depurar qualquer programa com essas técnicas aqui que eu estou ensinando, tá bom? Esses códigos são os exemplos que você colocou lá no aula? Esse último não, tá? Esse último não. Não.